O milionário colocou câmeras secretas por toda a casa para vigiar a babá. Mas o que descobriu da babá o chocou. Deixe nos comentários de onde você está assistindo. Nós adoramos saber. A tela do celular iluminava o rosto de Osmar na penumbra do escritório. 3h47 da manhã. Ele não conseguia parar de assistir. Osmar dava play, pause. Play novamente. Na gravação, Jacira estava deitada no tapete da sala, de lado. Apolo, sentadinho ao lado dela, esticava as mãozinhas gorduchas em direção ao rosto da babá. Os dedinhos se entrelaçavam nos fios castanhos do cabelo dela, puxando suavemente, explorando com aquela curiosidade inocente que só bebês têm. Mas não era isso que prendia a atenção de Osmar. Era a forma como Jacira deixava. Como se aquele gesto, tão simples, tão íntimo, fosse a coisa mais natural do mundo. A cabeça dela repousava perto das perninhas do bebê e ela murmurava algo baixinho, tão baixo que o microfone mal captava. Osmar aumentou o volume no máximo. Tessultis igual a ela. Os mesmos olhinhos. A mesma teimosia. Até o jeito de puxar o cabelo. Como se soubesse. Como se me reconhecesse. O celular quase escorregou de suas mãos. Ela? Reconhecesse? Que tipo de conversa era aquela? Osmar voltou o vídeo mais uma vez. Observou cada pixel da imagem. Jacira tinha lágrimas nos olhos, enquanto Apolo continuava acariciando seu cabelo com aquela ternura instintiva. Não era o cansaço de uma babá comum no rosto dela. Era outra coisa. Algo profundo, algo familiar demais. E então aconteceu. Apolo, que minutos antes chorava inconsolável, simplesmente parou. O choro cessou como mágica. Ele entrelaçou os dedinhos nos fios dela e ficou ali quietinho, acariciando o cabelo da babá como se aquele fosse o lugar mais seguro do universo. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, surgiu no rostinho dele. E então, Osmar viu claramente na gravação, o bebê se inclinou e encostou a testa na de Jacira. Um gesto que ele nunca fizera com ninguém. Nem com a avó. Nem com as tias. Nem mesmo com o próprio pai. Osmar sentiu o peito apertar com força. Em 6 meses, desde que Melissa partira, ninguém conseguira acalmar o menino daquele jeito. Nem as 3 babás anteriores, que duraram semanas cada uma antes de desistirem do bebê difícil. Nem a avó, que passava fins de semana inteiros tentando conquistar o neto. Nem mesmo ele, que se sentia cada vez mais distante do próprio filho. Mas Jacira. Jacira tinha algo diferente, e era exatamente isso que o assustava. Porque em apenas 10 dias de trabalho, ela já conhecia Apolo melhor do que qualquer pessoa. Sabia quando ele estava com fome antes mesmo do primeiro resmungo. Sabia qual brinquedo acalmava, qual música embalava, qual temperatura da mamadeira ele preferia. Era como se já o conhecesse há muito tempo. Osmar olhou para o relógio. Quase 4 da manhã. Deveria estar dormindo. Tinha uma reunião importante às 9, mas não conseguia desgrudar os olhos da tela. Voltou a gravação para o início, para o momento em que Apolo começara a chorar. Um choro estridente, desesperado, o tipo de choro que perfurava os ouvidos e a alma. Ele viu Jacira entrar correndo no quarto, ainda amarrando o avental. Pegou o bebê no colo com movimentos precisos, não apressados, mas confiantes. Começou a caminhar em círculos suaves, sussurrando palavras que Osmar não conseguia distinguir. Mas Apolo continuava chorando. Então ela fez algo inesperado. Sentou-se no chão. Deitou-se de lado no tapete macio e colocou Apolo sentadinho ao lado dela, apoiado apenas pelas próprias perninhas ainda trêmulas. Vem, meu amor, ela disse suavemente. Vem aqui com a Jaci. O bebê hesitou, choramingou. Mas então, como se seguisse um instinto antigo, esticou as mãozinhas e tocou o rosto dela. Os dedinhos exploraram as bochechas, o nariz, a boca e finalmente encontraram o cabelo. Agarrou os fios castanhos e puxou. Jacira nem se importou. Apenas sorriu. Aquele sorriso triste e doce ao mesmo tempo. E foi aí que ela disse as palavras que Osmar já ouvira 3 vezes, mas que ainda não conseguia processar completamente. Igual a ela. Sua mamãe também fazia isso. Puxava meu cabelo exatamente assim. Quando estava cansada. Quando precisava de colo. Vocês dois são tão parecidos. Osmar pausou o vídeo. Levantou-se da cadeira tão bruscamente que ela quase tombou. Melissa. Jacira estava falando de Melissa. Mas como? Como ela conhecia os hábitos de sua falecida esposa?
Como sabia desses detalhes íntimos que apenas pessoas próximas conheceriam? As mãos tremiam enquanto ele caminhava de um lado para o outro do escritório. Pensamentos se atropelavam em sua cabeça. Hipóteses absurdas. Teorias que não faziam sentido. Teria Jacira estudado a família antes de se candidatar à vaga? Teria investigado, pesquisado, procurado informações para se passar por alguém confiável? Seria algum tipo de golpe elaborado? Mas para quê? O que ela ganharia com isso? Osmar voltou até a mesa e pegou a pasta que seu assistente, Roberto, havia preparado sobre Jacira. Abriu-a pela 10ª vez naquela semana. Leu novamente cada linha do currículo impecável. Jacira Santos, 34 anos, formada em enfermagem pela Universidade Federal. Pós-graduação em cuidados pediátricos. 7 anos de experiência em maternidade. Referências excelentes de 3 famílias anteriores. Nenhuma ocorrência criminal. Nenhuma dívida. Nenhum processo. Nada suspeito. Perfeita demais. E era justamente isso que não o deixava dormir. Depois do episódio com a babá anterior, Sônia, que roubara 2 relógios de Melissa e ainda tentara levar algumas joias, Osmar desenvolvera uma desconfiança crônica. Não confiava em ninguém que entrasse em sua casa. E, principalmente, não confiava em quem se aproximava demais de Apolo. Por isso as câmeras. Instalara a primeira uma semana, antes de Jacira começar a trabalhar. Discretamente embutida no relógio digital da sala, que agora mostrava as horas, e também transmitia imagens em alta definição direto para o celular dele. A segunda câmera foi no abajur do quarto de Apolo. Um abajur novo, moderno, com design que ninguém questionaria. A terceira ficou escondida entre os livros da estante da cozinha, camuflada na lombada de um dicionário que ninguém jamais abriria. 3 ângulos, 3 pontos de vista, cobertura completa. E nos últimos 10 dias, Osmar assistira a tudo. Cada movimento de Jacira, cada palavra, cada gesto, procurando falhas, procurando sinais, procurando qualquer coisa que revelasse más intenções, mas não encontrara nada, exceto aquilo. As conversas sussurradas, as lágrimas escondidas, as referências constantes a Melissa, como se ela a conhecesse intimamente. Osmar voltou para a cadeira, pegou o celular novamente, abriu o arquivo de gravações e começou a assistir desde o primeiro dia. Dia 1, segunda-feira, 6 da manhã. A campainha toca pontualmente. Osmar observa pelo interfone. Jacira usa um vestido simples azul marinho e carrega uma bolsa marrom no ombro. O cabelo está preso em um coque baixo, sem maquiagem excessiva, sem joias chamativas. Apenas um relógio prateado no pulso e um cordão fino no pescoço. Fino demais para ele distinguir o pingente. Ele abre o portão. Quando ela entra, Apolo está no cercadinho da sala brincando com blocos de encaixar. Ou melhor, ignorando os blocos e mordendo a grade do cercadinho, como fazia sempre que estava entediado. Bom dia, Sr. Osmar, ela diz com aquela voz suave. Prazer em conhecê-lo pessoalmente. Tinham conversado apenas por telefone até então. A entrevista fora conduzida por Roberto, seu assistente, que aprovara Jacira depois de verificar cada linha do currículo e cada referência. Bom dia! Bem-vinda, responde Osmar, formal. Este é Apolo. Jacira se aproxima do cercadinho. Agacha-se para ficar na altura do bebê. Oi, Apolo. Eu sou a Jaci. Vamos ser amigos? O bebê a ignora completamente. Continua mordendo a grade, babando. Jacira sorri. Não é um sorriso forçado. É genuíno. Tudo bem. Pode me ignorar agora. Vou conquistar você aos pouquinhos. Ela se levanta e olha para Osmar. O senhor precisa sair para trabalhar? Sim, daqui a meia hora. Quero mostrar a rotina antes. Durante os 30 minutos seguintes, Osmar explica tudo detalhadamente. Os horários das mamadeiras, a temperatura exata que Apolo gosta, os alimentos que pode comer e os que ainda não foram introduzidos, o horário da soneca, as músicas que o acalmam, os brinquedos preferidos. Jacira anota tudo em um caderninho pequeno. Faz perguntas pertinentes. Parece genuinamente interessada. Quando Osmar finalmente sai para o trabalho, olha para trás uma última vez. Jacira já está no chão com Apolo. Mostra um livro de pano com figuras coloridas. O bebê não parece muito interessado, mas ela continua tentando, paciente. No carro, Osmar abre o aplicativo das câmeras pela primeira vez e não para de observar o dia inteiro. Agora, revendo aquele primeiro dia,
Osmar percebe detalhes que não notara antes. A forma como Jacira olhava ao redor da sala. Não com a curiosidade normal de alguém conhecendo um lugar novo, mas como se procurasse algo, ou reconhecesse algo. Aos 20 minutos de gravação, ela para em frente à estante de fotos. Há uma em particular. Melissa grávida, sorrindo com as mãos apoiadas na barriga. Jacira fica ali parada por quase 1 minuto inteiro, apenas olhando. Depois limpa o rosto rapidamente. Osmar pausou o vídeo. Ela estava chorando. No primeiro dia de trabalho, diante da foto de uma mulher que supostamente não conhecia, Jacira chorava. Osmar sentiu um calafrio. Quem era aquela mulher? 7 dias antes, quando Roberto lhe mostrou o currículo de Jacira pela primeira vez, Osmar quase não deu atenção. Mais uma, disse cansado. Vai durar quanto? 2 semanas, 3. Roberto, sempre paciente, ajustou os óculos. Esta é diferente, senhor. Tem experiência real com bebês. Trabalhou em maternidade por anos. As referências são impecáveis. As de Sônia também eram. Sônia tinha referências falsas. Eu não verifiquei direito. Desta vez, liguei pessoalmente para cada família. Conversei com as mães. Todas elogiaram o trabalho dela. Uma até chorou quando Jacira pediu demissão. Aquilo chamara a atenção de Osmar. Por que ela pediu demissão? A família se mudou para o exterior. Ela não quis ir junto. Por quê? Roberto hesitara. Não soube explicar direito. Algo sobre ter raízes aqui. Compromissos pessoais. Compromissos. Que tipo de compromissos? Osmar pegara o currículo e lera com mais atenção. Formação sólida. Experiência extensa. Idade adequada. Nem jovem demais para ser inexperiente, nem velha demais para não acompanhar um bebê ativo. E morando apenas a 3 quilômetros da mansão. Não precisaria de quarto de empregada. Trabalharia das 6 da manhã às 6 da tarde e iria embora. Perfeito. Perfeito demais. Agende a entrevista, ordenara. Mas quero o relatório completo. Não apenas referências. Quero saber onde mora, com quem mora, se tem dívidas, processos, qualquer coisa. Roberto fizera o trabalho, como sempre. E o relatório mostrava uma vida comum, simples, quase entediante de tão normal. Jacira morava sozinha, em um apartamento alugado de 2 quartos no bairro Jardim das Acácias. Pagava as contas em dia. Não tinha carro, usava transporte público. Não frequentava redes sociais. Não tinha parceiro conhecido. Não frequentava bares ou festas. Nos fins de semana, voluntariava em um abrigo para crianças carentes. Uma santa, basicamente. E era justamente isso que incomodava Osmar. Ninguém era tão perfeito. Agora, sentado no escritório às 4 da manhã, Osmar pegou o celular e ligou para Roberto. 3 toques, 4. Finalmente, uma voz sonolenta atendeu. Senhor, aconteceu algo? Preciso que você investigue Jacira mais a fundo. Silêncio do outro lado. Mais a fundo como? Tudo. Onde ela trabalhou antes da maternidade. Onde estudou. Família, amigos, ex-namorados. Quero saber cada detalhe dos últimos 10 anos da vida dela. Senhor, são 4 da manhã. Eu sei que horas são, Roberto. Pode começar agora ou posso procurar outro assistente que comece. Outro silêncio. Mais longo. Começarei agora, mas posso perguntar o que o senhor descobriu? Osmar hesitou. Como explicar? Como dizer que era apenas uma sensação? Uma frase solta? Um choro diante de uma foto? Apenas faça, disse finalmente. Que me mande relatório até amanhã à noite. Desligou antes que Roberto pudesse responder. Voltou para as gravações. Dia 3. Quarta-feira. 14h23. Apolo está chorando há 20 minutos. Aquele choro agudo, estridente, que parece não ter fim. Jacira já tentou de tudo. Mamadeira, troca de fralda, colo, músicas. Nada funciona. Ela está visivelmente cansada, andando em círculos pela sala, o bebê nos braços, sussurrando palavras de conforto que não surtem efeito. Então para. Olha ao redor. Parece procurar algo. Vai até a estante. Pega um pequeno ursinho de pelúcia azul que está na prateleira mais alta. Um urso que Osmar não se lembrava de ter visto antes. Ou talvez apenas não prestasse atenção. Jacira coloca o ursinho perto do rosto de Apolo. Olha quem está aqui, meu amor. Olha quem veio te fazer companhia. O bebê para de chorar instantaneamente. Olha para o urso. Estica a mãozinha, agarra e sorri. Jacira suspira aliviada. Senta-se no sofá com Apolo no colo.
ainda segurando o urso. Eu sabia, ela sussurra. Eu sabia que você ia gostar dele. Como ela sabia? Osmar pausou o vídeo, ampliou a imagem, focou no ursinho. E então se lembrou. Aquele urso fora de Melissa, da infância dela, estava guardado em uma caixa no armário do quarto do casal. Um armário que Osmar trancara depois da morte dela e nunca mais abrira. Não aguentava ver as roupas, os sapatos, os objetos que ainda cheiravam a ela. Como aquele urso saíra de lá? Mais importante, como Jacira sabia da existência dele. Osmar levantou-se da cadeira. Caminhou pelo escritório, tentando organizar os pensamentos. Hipótese 1. Jacira vasculhara a casa. Abrira o armário trancado. Mas como conseguira a chave? Encontrara o urso e decidira usá-lo para acalmar Apolo. Mas isso não fazia sentido. Por quê? Com que intenção? Hipótese 2. O urso não estava no armário. Estava em outro lugar. E Osmar simplesmente não se lembrava. Possível, provável até. Sua memória andava falha ultimamente. Noites em claro. Excesso de trabalho. Remédios para dormir que não funcionavam. Hipótese 3. Ele parou. Não queria considerar a hipótese 3. Mas ela estava ali, martelando em sua cabeça como um pensamento intrusivo que não ia embora. E se Jacira realmente conhecesse Melissa? A Ceiosas desistiu de tentar dormir. Tomou banho, vestiu-se e desceu para a cozinha. A casa estava silenciosa. Apolo ainda dormia. Osmar preparou o café forte, o tipo que queimava a garganta e espantava o cansaço por algumas horas. Sentou-se à mesa da cozinha com o notebook. Abriu o Facebook. Digitou Jacira Santos na busca. Centenas de resultados. Adicionou enfermagem ao filtro. Dezenas ainda. Tentou Jacira Santos mais São Paulo. 5 perfis, mas nenhum com foto que correspondesse a babá. LinkedIn. Mesma coisa, Instagram, nada. Era como se ela não existisse no mundo digital. Ou como se tivesse deliberadamente se escondido dele. Osmar tomou mais um gole de café. O líquido quente desceu amargo. No notebook, abriu um site que usava ocasionalmente para background checks mais profundos. O tipo de site que não era exatamente legal, mas que pessoas com dinheiro suficiente tinham acesso. Digitou o nome completo de Jacira. CPF, endereço. O sistema processou por 3 minutos. E então retornou resultados que fizeram o coração de Osmar quase parar. Histórico de emprego. Instituto Maternidade São Lucas, 2015-2022. Osmar conhecia aquele nome. Era onde Melissa dera à luz. Era onde ela passara os últimos 17 dias de vida, lutando contra uma infecção pós-parto que evoluiu para sepse generalizada. Jacira trabalhara lá, no mesmo período. No mesmo hospital. As mãos de Osmar tremiam tanto que ele quase derrubou a xícara. Então era isso. Jacira não conhecera Melissa casualmente. Ela cuidara dela. A campainha tocou exatamente às 6h. Pontualidade suíça, como sempre. Osmar esperou alguns segundos antes de atender o interfone. Precisava recompor o rosto. Não podia deixar transparecer que sabia. Ainda não. Bom dia, Sr. Osmar. Disse Jacira com aquele sorriso gentil quando entrou. Bom dia. Ela percebeu algo no tom dele. Hesitou. O senhor está bem? Parece cansado. Trabalho. Muitas reuniões. Mentira. Mas ela aceitou com um aceno. Jacira deixou a bolsa no sofá e foi direto para o quarto de Apolo. Osmar a seguiu com os olhos. Observou cada movimento, cada gesto, procurando... O quê? Sinais de culpa? De conspiração? Mas tudo que viu foi uma mulher cuidadosa entrando no quarto de um bebê ainda adormecido, checando se estava bem coberto, ajeitando o lençol com delicadeza e saindo silenciosamente para não acordá-lo. Nada suspeito, nada além de carinho. Durante o café da manhã, Osmar não conseguiu comer. Apenas observava Jacira preparando a mamadeira de Apolo, que já começava a acordar no quarto. Posso perguntar uma coisa? Disse ele de repente. Ela se virou surpresa com o tom. Claro. Você trabalhou no São Lucas? Ele viu. Viu claramente. A forma como ela congelou por uma fração de segundo. Como os ombros se enrijeceram. Como os dedos apertaram a mamadeira com mais força. Sim, por 7 anos. Que setor? Outra hesitação, menor. Mas estava lá. Pós-parto. Cuidados intensivos neonatais. O coração de Osmar acelerou. Você conheceu minha esposa? Silêncio. Jacira colocou a mamadeira no balcão.
devagar, cuidadosamente. Virou-se para encará-lo, e nos olhos dela, Osmar viu algo que não esperava. Não medo, não culpa, mas tristeza, profunda, genuína, dolorosa. Sim, ela disse simplesmente. Eu conheci Melissa. O mundo pareceu parar por um momento. Osmar segurou a borda da mesa. Os dedos apertaram a madeira com tanta força que os nós ficaram brancos. Como? Jacira respirou fundo. Olhou para a porta do quarto de Apolo. O bebê começava a fazer barulhinhos, acordando, e depois voltou os olhos para Osmar. Eu era a enfermeira do turno da madrugada, das 22 às 6. Cuidei dela durante os últimos dias. As palavras atingiram Osmar como socos. Os últimos dias. Ele se lembrava daqueles dias como uma névoa dolorosa. As horas intermináveis no hospital. O cheiro de desinfetante que grudava na roupa. Os médicos com suas expressões cuidadosamente neutras, escondendo o fato de que já sabiam que Melissa não sobreviveria. E as madrugadas. As malditas madrugadas que ele passava em casa porque não aguentava. Porque ver a mulher que amava definhar aos poucos era pior do que qualquer tortura. Então voltava para casa para ficar com Apolo, um bebê recém-nascido que chorava sem parar como se sentisse que algo terrível estava acontecendo. Enquanto ele estava em casa, alguém cuidava de Melissa, Jacira. Por que você não me contou? A voz de Osmar saiu rouca. Por que mentiu? Eu não menti, senhor. O senhor nunca perguntou. Não brinque comigo. Ele bateu a mão na mesa. O som ecoou pela cozinha. Você sabia quem eu era quando se candidatou à vaga. Sabia que este era o filho da Melissa. E não disse nada! Jacira não recuou. Manteve-se firme. Mas havia lágrimas se formando nos cantos dos olhos. É o que eu deveria ter dito. Oi, sou a enfermeira que cuidou da sua esposa enquanto ela morria. Isso teria feito o senhor me contratar? Ou teria apenas reaberto feridas? Do quarto, Apolo começou a chorar. Nenhum dos dois se moveu. Você devia ter contado, insistiu Osmar. Mas a raiva estava dando lugar a outra coisa. Confusão, dor. Eu merecia saber. E o senhor sabe agora. Jacira limpou uma lágrima que escapou. Então o que vai fazer? Me demitir? Me mandar embora e procurar alguém que não tenha conexão nenhuma com Melissa? Alguém que não saiba como ela era? Que não entenda o quanto ela amava esse menino? O choro de Apolo ficou mais alto. Jacira virou-se para ir até ele. Mas Osmar a segurou pelo braço. Não com força. Apenas o suficiente para impedi-la de sair. Espera. Ela parou. Mas não olhou para ele. Me diga uma coisa. A verdade. Você se candidatou a essa vaga por quê? Para cumprir alguma promessa? Para vigiar meu filho? Para honrar a memória dela? Osmar soltou o braço dela. Jacira finalmente o encarou. As lágrimas agora corriam livres pelo rosto. Melissa foi uma das pacientes mais especiais que já tive. Na madrugada, quando o senhor não estava, ela conversava comigo sobre a vida dela, sobre o casamento, sobre o bebê que mal teve chance de conhecer, e sobre o medo. Que medo? Era que o senhor não conseguisse criar Apolo sozinho. De que a dor fosse grande demais. De que o senhor se afastasse do filho, porque ele lembraria demais ela. Cada palavra era uma lâmina, porque eram verdades. Osmar havia se afastado. Nas primeiras semanas após a morte de Melissa, mal conseguia olhar para Apolo. Contratara babás para cuidar do filho, enquanto ele se enterrava no trabalho, fugindo da dor que morava em cada cômodo daquela casa. Ela me pediu algo, continuou Jacira, a voz trêmula. Na última noite, quando os médicos já tinham dito que não havia mais nada a fazer, quando ela sabia que não ia ver o sol nascer, Osmar sentiu a garganta apertar. O que ela pediu? Jacira levou a mão ao pescoço. Com dedos trêmulos tirou o cordão fino que usava. Osmar não conseguira ver direito antes, mas agora, sob a luz da cozinha, ele viu o pingente claramente. Uma pequena lua crescente prateada, idêntica ao colar que Melissa usava sempre. Ela me deu isto, disse Jacira, estendendo o colar, e disse, se um dia você puder, cuida do meu menino. Cuida dos dois. Não deixa ele se perder na dor. Osmar pegou o colar. O metal estava quente. Passou o dedo pela lua crescente, aquela lua que Melissa acariciava quando estava nervosa, quando estava feliz, quando estava viva. Mas esse colar... Ele parou. Olhou para Jacira. Melissa tinha um colar idêntico,
era da mãe dela. Era único. Era 2, corrigiu Jacira suavemente. A mãe dela tinha 2 colares feitos. Um para Melissa, outro para a irmã que ela perdeu ainda bebê. Melissa carregava os 2. O dela no pescoço, o da irmã na bolsa. Disse que quando tivesse uma filha, daria o segundo colar para ela. Osmar não sabia disso. Melissa nunca mencionara uma irmã. Mas ela teve um menino, continuou Jacira. Então me deu o segundo colar. Disse que eu deveria usá-lo para me lembrar da promessa. E quando chegou o momento certo, quando eu visse o anúncio da vaga de babá no jornal, eu soube. Soube que era hora de cumprir o que prometi. Apolo chorava cada vez mais alto no quarto. Dessa vez Osmar não a impediu de ir. Ficou ali sozinho na cozinha, segurando o colar da falecida esposa, sentindo o peso de verdades que não sabia carregar. Quando finalmente conseguiu se mover, foi até o quarto. Encontrou Jacira sentada na poltrona de amamentação, Apolo no colo. Ela não o embalava, apenas conversava baixinho com ele, enquanto o bebê, agora calminho, segurava o ursinho azul com uma mãozinha e brincava com os fios do cabelo dela com a outra. Seu papai é um homem bom, ela dizia. Só está perdido agora. Mas vai encontrar o caminho. Eu prometo que vai. Osmar encostou-se no batente da porta. Observou a cena. Havia tanta ternura ali, tanto cuidado. Nada daquilo era fingido. Nada daquilo era golpe. Era apenas amor. O tipo de amor que não pede nada em troca. Jacira! Ela levantou os olhos, limpou o rosto rapidamente, tentando esconder as lágrimas que ainda caíam. Desculpe, já o acalmo e volto para... Você dorme aqui hoje. Ela piscou confusa. Senhor? Fica para o jantar. E depois dorme no quarto de hóspedes. Temos muito que conversar e eu preciso entender. Jacira hesitou. Olhou para Apolo. E depois para Osmar. Tem certeza? Não. Ele respondeu honestamente. Mas preciso saber. Preciso entender o que Melissa viu em você. Por que ela confiou? Por que? A voz falhou. Jacira assentiu devagar. Está bem. Mas preciso avisar alguém que não vou voltar para casa hoje. Você mora com alguém? Não. Mas tenho uma amiga que se preocupa quando não dou notícias. Osmar acenou. Ficou mais alguns segundos observando Apolo, que agora sorria, puxando o cabelo de Jacira com aquela força de bebê que parecia não machucar, apenas acariciar. Era a primeira vez que via o filho tão tranquilo, tão feliz. O dia passou em uma névoa estranha. Osmar cancelou todas as reuniões. Disse a Roberto que estava doente. Não era mentira. Sentia-se doente de tantas emoções contraditórias. Ficou em casa, observando, não pelas câmeras dessa vez, mas ao vivo. Viu Jacira preparar o almoço de Apolo. Papinha de legumes que ela temperava com paciência, provando cada colherada para garantir que estava na temperatura certa. Viu como ela cantava enquanto dava banho no bebê, fazendo vozes engraçadas que o faziam gargalhar. Viu como ela uninava para a soneca da tarde, deitando-se no tapete ao lado do cercadinho, deixando que ele acariciasse seu cabelo até adormecer. E em cada gesto, Osmar via Melissa. Não porque Jacira se parecesse com ela fisicamente, eram completamente diferentes, mas porque Jacira fazia exatamente o que Melissa faria. Cuidava, amava, entregava-se completamente àquele pequeno ser que dependia de tudo. À tarde, quando Apolo dormia, Osmar e Jacira sentaram-se na varanda. Ele serviu café. Ela aceitou com um aceno de agradecimento. Ficaram em silêncio por alguns minutos. O tipo de silêncio que não era desconfortável, apenas necessário. Me conta sobre ela, Osmar disse finalmente. Sobre as madrugadas. Sobre o que vocês conversavam. Jacira tomou um gole de café. Olhou para o jardim, onde as flores que Melissa plantara ainda cresciam. Ela falava muito sobre o Senhor, sobre como se conheceram, sobre o pedido de casamento desastrado na chuva. Osmar sorriu sem querer. Melissa adorava contar aquela história. Como ele havia planejado um pedido romântico no mirante, mas a chuva torrencial arruinara tudo. E ele acabara pedindo-a em casamento encharcado, com o anel quase caindo no bueiro. Ela ria ao contar, continuou Jacira. Dizia que foi o momento mais perfeito da vida dela, porque foi real, sem encenação, apenas o Senhor sendo o Senhor. A dor no peito de Osmar apertou. Ela também falava sobre os medos, sobre a maternidade, sobre não saber se seria uma boa mãe,
Se saberia cuidar direito. Se Apolo a amaria. Ela teria sido a melhor mãe do mundo, Osmar disse, a voz embargada. Eu sei. Ela sabia também. Mas o medo existe mesmo quando sabemos a verdade. Jacira pausou. E nos últimos dias, quando a febre não baixava, quando a infecção se espalhava, o único medo dela era outro. Qual? Que o senhor desistisse. De viver, de ser pai, de ser feliz. Osmar sentiu as lágrimas chegarem. Ela me fez prometer que, se eu pudesse, tentaria ajudar. Não sabia como. Não sabia quando. Mas quando vi o anúncio da vaga, 3 meses depois, foi como se ela estivesse me lembrando da promessa. Você acredita nessas coisas? Em sinais? Jacira sorriu tristemente. Não sei, mas sei que algumas coincidências são boas demais para serem apenas acaso. Eles ficaram ali na varanda até o sol começar a se pôr. E pela primeira vez em meses, Osmar sentiu que não estava sozinho. Durante o jantar, Jacira fez a comida favorita de Apolo. Frango desfiado com batata doce. O bebê comeu tudo, lambuzando-se completamente, rindo cada vez que Jacira limpava seu rosto e ele se sujava de novo. Ele nunca come assim comigo, comentou Osmar. Porque o senhor fica tenso. Bebês sentem, então ele fica tenso também. Como faço diferente? Jacira olhou para ele. Havia gentileza naquele olhar, não julgamento. Respirando, rindo, deixando que ele veja que está tudo bem, que ele está seguro, que o senhor está feliz por estar ali com ele. Parecia simples, mas para Osmar, que carregava o peso da culpa e da dor como uma segunda pele, nada era simples. Não sei se consigo. Consegue. Só precisa tentar. Ela estendeu a colher com papinha. Quer alimentá-lo? Osmar hesitou. Depois assentiu. Pegou a colher. Apolo o olhou com aqueles olhos grandes e curiosos. Vem, campeão. Abre a boquinha para o papai. O bebê franziu o senho. Desviou o rosto. Osmar sentiu a frustração chegando. Ia desistir. Devolver a colher para Jacira. Mas então ela colocou a mão sobre a dele. Respira. Sorri. Ele precisa ver que você está bem. Osmar respirou fundo. Forçou um sorriso. Tentou novamente. Vem, Apolo. Olha que delícia. Fez barulho engraçado. Imitou um aviãozinho com a colher. E Apolo riu, abriu a boca. Comeu, era uma coisa pequena. Insignificante para qualquer pai. Mas para Osmar, que meses a fio não conseguira nenhuma conexão com o filho, foi como uma vitória monumental. Olhou para Jacira, os olhos brilhando. Ela sorria. Aquele sorriso sincero. Viu? Você consegue. Depois do jantar, Osmar ajudou Jacira a dar banho em Apolo. Era algo que nunca fizera sozinho. Sempre delegara para as babás anteriores, com a desculpa de que tinha trabalho, reuniões, compromissos inadiáveis. Mas a verdade era outra. Tinha medo. Medo de fazer errado. Medo de machucar o filho. Medo de olhar para aquele bebê e ver Melissa em cada traço, em cada expressão, e não aguentar a dor. A água está boa? Perguntou Jacira, testando a temperatura com o cotovelo. Parece que sim. Não pode estar quente demais. A pele dele é sensível. Osmar observou enquanto ela tirava a roupinha de Apolo com movimentos suaves. O bebê já começava a se agitar, antecipando o banho. Ele gosta de água? Perguntou Osmar. Adora. Melissa me contou que o senhor instalou aquele chuveirinho especial para ele. Disse que foi ideia sua. Osmar piscou surpreso. Ela te contou isso? Contou muita coisa. Principalmente nas madrugadas, quando a dor era pior e ela não conseguia dormir. Falava para distrair a mente. E eu ouvia. Era o que podia fazer por ela. Jacira colocou Apolo na banheirinha. O bebê imediatamente começou a bater as mãozinhas na água, encharcando tudo ao redor. Quer ensaboá-lo? Ofereceu Jacira. Osmar pegou a esponja. Devagar, com cuidado excessivo, começou a passar sabonete nas costas do bebê. Apolo olhou para ele por cima do ombro, como se avaliasse se aquele homem grande sabia o que estava fazendo. Fala com ele, incentivou Jacira. Ele gosta de ouvir vozes. O que eu falo? Qualquer coisa. Sobre o dia, sobre os planos. Bobagens, bebês não ligam para o conteúdo. Ligam para o tom. Osmar limpou a garganta, sentindo-se ridículo. Então, Apolo, hoje foi um dia diferente. Papai ficou em casa e descobri coisas sobre a mamãe que não sabia.
Apolo bateu na água novamente, parecendo aprovar. Sua mãe era incrível, sabia? Era forte, corajosa, e te amava mais do que tudo nesse mundo. A voz começou a falhar. Jacira colocou a mão no ombro dele. Um gesto simples, de apoio. Continue. Ela queria te ver crescer. Queria te ensinar tantas coisas. Queria estar aqui e eu sinto muito que ela não esteja. As lágrimas começaram a cair. Osmar tentou enxugá-las, mas continuavam vindo. Desculpa, não devia chorar na frente dele. Por que não? Ele precisa ver que o pai também sente, que é humano, que a saudade é real e está tudo bem senti-la. Apolo esticou a mãozinha molhada e tocou o rosto de Osmar. Os dedinhos exploraram a barba, as lágrimas, as rugas de cansaço ao redor dos olhos. E então fez algo que nunca fizera antes. Sorriu. Não aquele sorriso reflexo de bebê, mas um sorriso genuíno, dirigido diretamente ao pai. Osmar soltou um riso choroso. Oi, filho. Oi, meu menino lindo. Pegou Apolo da banheira, todo ensaboado e escorregadio, e o abraçou sem se importar com a água que encharcava sua camisa. Jacira observava, as próprias lágrimas correndo silenciosamente. Melissa estaria muito orgulhosa agora, sussurrou. Depois de colocar Apolo para dormir, Osmar preparou chá para os dois. Sentaram-se na sala, nas poltronas próximas à janela, onde a lua crescente iluminava o jardim. Posso te fazer mais perguntas sobre ela, disse Osmar. Sobre os últimos dias? Porém, ela sofreu muito. Jacira tomou um gole do chá, considerando a resposta. Fisicamente, sim. A dor era intensa. Mas nós controlávamos com medicação. Emocionalmente, ela pausou. Acho que a pior dor era saber que estava deixando vocês. Principalmente Apolo. Ela repetia sem parar. Ele nem vai se lembrar de mim. Vai crescer sem conhecer a própria mãe. Osmar fechou os olhos. Eu vou fazer ele lembrar. Vou contar histórias. Mostrar fotos. Fazer com que ele conheça quem ela era. Sei que vai. Mas naquele momento, deitada naquela cama de hospital, sentindo a vida escapar, ela não conseguia acreditar. Só conseguia sentir o vazio que viria. Ela estava sozinha quando aconteceu. Não, eu estava lá, segurei a mão dela. Rezei com ela. E no final ela me agradeceu. Pelo quê? É por ouvir. Por cuidar. Por prometer cuidar de vocês. Osmar sentiu a garganta apertar novamente. Obrigado por ter estado lá. Por ela não ter morrido sozinha. Ninguém deveria morrer sozinho, disse Jacira simplesmente. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos. Do quarto, ouviam a respiração suave de Apolo pelo interfone. Posso te fazer uma pergunta agora? Disse Jacira. Pode. Por que as câmeras? Osmar sentiu o rosto esquentar de vergonha. Você sabia desde o começo? Desde o segundo dia. O relógio da sala estava em um ângulo estranho e tinha um reflexo pequeno na superfície. Depois percebi o abajur também. E não disse nada? Para quê? Entendi o medo. Depois do que aconteceu com a babá anterior, faria sentido o senhor ser cauteloso. Foi mais que cautela, foi paranoia, obsessão. Osmar passou a mão pelo rosto. Eu ficava acordado de madrugada, assistindo às gravações, procurando qualquer sinal de, não sei, traição, perigo, algo que justificasse minha desconfiança. E encontrou? Encontrei você chorando diante da foto de Melissa. Encontrei você falando com Apolo sobre ela. Encontrei você cuidando do meu filho como se fosse seu. Ele a encarou. E isso me assustou, porque eu não entendia. Não entendia como alguém que mal nos conhecia podia se importar tanto. Mas agora entende. Sim, agora entendo. Jacira colocou a xícara na mesinha de centro. Posso te contar uma coisa que nunca contei a ninguém? Claro. Quando era mais nova, perdi um bebê. Estava grávida de 5 meses, quando tive um aborto espontâneo. Os médicos disseram que foi algo genético, que não tinha como evitar. Mas eu me culpei durante anos. Questionei cada decisão, cada movimento, cada escolha. Osmar não sabia o que dizer. Depois disso, decidi trabalhar em maternidade. Queria ajudar outros bebês. Queria garantir que cada criança que passasse pelas minhas mãos recebesse o cuidado que eu não pude dar ao meu. Sinto muito. Não sabia. Ninguém sabe. Não falo sobre isso, mas quando Melissa me deu o colar e fez aquele pedido, vi uma chance de honrar não apenas a memória dela, mas também a do filho que perdi.
Cuidando de Apolo é como se eu... Ela parou emocionada. Como se eu pudesse finalmente fazer diferença. Osmar se levantou. Foi até Jacira. Agachou-se na frente dela. Você está fazendo diferença. Para Apolo. E para mim. Ela limpou as lágrimas e sorriu. Obrigada por confiar em mim, mesmo tendo demorado. Obrigado por não desistir de nós. Mais tarde, quando Jacira já estava no quarto de hóspedes, Osmar voltou ao escritório. Olhou para o computador, para o aplicativo das câmeras. E então, devagar, foi desativando uma por uma. Não precisava mais vigiar. Precisava confiar. Quando a última câmera foi desligada, sentiu um peso sair dos ombros. Pegou o celular e enviou uma mensagem para Roberto. Cancele a investigação sobre Jacira. Não é mais necessário. A resposta veio quase instantaneamente. Já estava finalizando o relatório. Mas se o senhor tem certeza... Tenho, e Roberto? Obrigado por tudo. Mas a partir de agora vou confiar no meu instinto. Guardou o celular e foi até o quarto de Apolo. O bebê dormia tranquilo, o ursinho azul agarrado contra o peito. Osmar se aproximou do berço. Passou a mão suavemente pelos cabelos finos do filho. Sua mãe sabia, né? Sabia exatamente o que a gente precisava. E mandou a pessoa certa. Apolo se mexeu levemente, mas não acordou. Prometo que vou ser melhor, filho. Vou estar presente. Vou te ensinar sobre ela, sobre como era incrível. E vou fazer com que você cresça sabendo que, mesmo ela não estando aqui, o amor dela está. Em cada canto dessa casa. Em cada pessoa que ela tocou. Beijou a testa do bebê. Te amo, Apolo. Seu papai te ama muito. Quando saiu do quarto, encontrou Jacira na porta vestindo um roupão simples. Desculpa. Ouvi barulho e vim ver se estava tudo bem. Estava só, conversando com ele. Ela sorriu. Ele ouve e sabia, mesmo dormindo. Alguma parte dele ouve e guarda. Espero que sim. Ficaram ali, os dois no corredor em um silêncio confortável. Jacira. Sim? Obrigado por tudo. Por ter cuidado dela. Por estar aqui agora. Por nos dar uma chance de sermos família de novo. A família nunca deixou de existir, Osmar. Só estava esperando o momento certo para se encontrar. Ela voltou para o quarto. Osmar ficou ali mais alguns segundos, olhando a porta do quarto de Apolo. Pela primeira vez em meses, sentiu esperança. Na manhã seguinte, acordou com o cheiro de café e panquecas. Desceu e encontrou Jacira na cozinha, preparando o café da manhã. Apolo estava no cadeirão, batendo uma colher na bandeja, feliz da vida. Bom dia, disse ela sorrindo. Espero que não se importe. Acordei cedo e pensei em fazer algo especial. Não me importo. Osmar pegou uma xícara de café. Há quanto tempo você está acordada? Umas 2 horas. Tenho o costume de acordar cedo. Ele sentou-se à mesa. Apolo imediatamente esticou os bracinhos na direção dele. Era a primeira vez que fazia isso. Osmar olhou para Jacira surpreso. Pegue ele, ela incentivou. Ele quer o pai. Com cuidado, Osmar tirou Apolo do cadeirão e o colocou no colo. O bebê se aconchegou contra o peito dele, como se sempre tivesse feito aquilo. Ei, campeão! Bom dia. Apolo olhou para ele com aqueles olhos grandes. E então, para a surpresa de Osmar, disse algo que soou muito parecido com papá. Não era claro. Não era perfeito. Mas era a primeira palavra. Osmar sentiu as lágrimas chegarem. Você ouviu isso? Jacira estava sorrindo. As próprias lágrimas brilhando. Ouvi e gravei na memória. Papá, Apolo repetiu mais claro dessa vez. Osmar o abraçou forte. Sim, filho, papai está aqui. E não vai a lugar nenhum. Jacira serviu as panquecas, mas nenhum dos dois conseguiu comer muito. Estavam ocupados demais observando Apolo, que agora parecia decidido a dominar a nova palavra, repetindo papá em diferentes tons e volumes, achando graça da própria voz. Melissa adoraria estar vendo isso, disse Osmar. Ela está, respondeu Jacira com certeza. Talvez não do jeito que gostaríamos, mas está. Em cada sorriso dele, em cada conquista, Osmar acreditou. Pela primeira vez desde a morte da esposa, permitiu-se acreditar que ela ainda estava ali, não fisicamente, mas presente, guardada no coração do filho, viva nas lembranças, eterna no amor que deixara. O que você vai fazer hoje? Perguntou Jacira. Pensei em ficar em casa. Se você não se importar com a companhia, seria ótimo. Apolo adoraria passar o dia com o pai, e foi exatamente o que fizeram.
Osmar cancelou mais reuniões. Ignorou e-mails e ligações. Passou o dia inteiro brincando com o filho, construindo torres de blocos que Apolo adorava derrubar, lendo livros de pano com vozes engraçadas, fazendo aviãozinho até os braços doerem. E Jacira estava ali, não como funcionária, mas como parte daquela pequena família que estava se reconstruindo. À tarde, quando Apolo tirou a soneca, os dois sentaram no jardim. "Sabe o que percebi?" disse Osmar. "O quê?" "Que passei tanto tempo com medo de sentir que esqueci de viver. Achei que se eu me afastasse da dor, ela iria embora. Mas só ficou pior. Até você chegar. Eu não fiz nada demais, só cumpri uma promessa. Você fez tudo. Trouxe meu filho de volta para mim. Me trouxe de volta para a vida." Jacira ficou vermelha. "Osmar, quero que você fique. Não só como babá, mas como família. Você tem um lugar aqui. Permanente, se quiser." Ela olhou para ele, os olhos brilhando. "Tenho certeza?" "Absoluta. Então sim. Eu fico." 3 semanas depois, a rotina da casa havia mudado completamente. Osmar não passava mais madrugadas no escritório. Não chegava tarde do trabalho. Não delegava mais cada tarefa relacionada a Apolo para outras pessoas. Estava presente. Acordava cedo para tomar café com o filho. Ajudava a trocar fraldas. Dava banho. Brincava no chão da sala, até as costas doerem. E no final do dia, era ele quem colocava Apolo para dormir, cantando a mesma canção de ninar que Melissa inventara. Jacira continuava trabalhando lá, mas agora ocupava o quarto de hóspedes permanentemente. Não era mais babá. Era parte da família. Tomava decisões junto com Osmar. Opinava sobre tudo. E aos poucos, a casa que antes parecia um mausoléu de lembranças dolorosas voltava a ter vida. "Precisamos falar sobre uma coisa", disse Jacira certa manhã, enquanto preparavam o café da manhã juntos. "O que foi?" Ela hesitou. Mexeu o café na xícara sem olhar para ele. "Apolo vai fazer 1 ano mês que vem." "Eu sei. Estava pensando em fazer uma festa, pequena, só família próxima e alguns amigos." "Acho ótimo. Mas tem outra coisa." Osmar parou de cortar as frutas. "Fala." "Os pais de Melissa. Eles não veem Apolo há quase 3 meses." A faca quase escorregou da mão dele. Era verdade. Depois do funeral, Osmar se afastara de todos, principalmente dos sogros. Não por raiva ou ressentimento, mas porque vê-los era ver Melissa. Ouvir suas vozes era ouvir a dela, e ele não conseguia lidar com isso. Então parou de atender ligações. Ignorou mensagens. Inventou desculpas cada vez que tentavam visitar, até que pararam de tentar. "Eles devem me odiar", murmurou. "Não odeiam. Estão magoados e preocupados. Perderam a filha e parece que perderam o neto também." Osmar apoiou as mãos na bancada. Respirou fundo. "Eu não sei se consigo vê-los. Não sei se estou pronto." Jacira se aproximou. Tocou o braço dele gentilmente. "Apolo precisa dos avós, e eles precisam dele. São a única conexão viva que tem com Melissa." Ele sabia que ela estava certa, mas saber não tornava as coisas mais fáceis. "Vou ligar para eles", disse finalmente. "Hoje vou convidá-los para vir aqui no fim de semana." Jacira sorriu. Melissa ficaria feliz. A ligação foi mais difícil do que Osmar esperava. Do outro lado da linha, a voz de Carmen, sua sogra, tremia ao atender. "Osmar?" "Oi, Carmen. Como você está?" Silêncio. Depois um soluço contido. "Achei que você tinha nos esquecido." A culpa atingiu como um soco no estômago. "Nunca. Eu só precisei de um tempo para processar tudo, para fugir de nós porque lembramos demais ela." A voz não tinha raiva, apenas dor. "Sim", ele admitiu. Não adiantava mentir. "Desculpa. Foi egoísta da minha parte." "Foi, mas entendo. Também foi difícil para nós. Perdemos nossa filha, Osmar, nossa única filha." Ele fechou os olhos. "Eu sei e sinto muito por tudo, mas estou ligando porque queria convidar vocês para vir aqui no sábado. Apolo está enorme, fazendo coisas novas todos os dias. E vocês merecem ver." Outro silêncio. "Podemos mesmo?" "Claro, por favor. Venham almoçar. Passem a tarde. Fiquem o quanto quiserem." "Vamos." A voz dela estava carregada de emoção. "Vamos sim. Obrigada, Osmar, por nos dar essa chance." Quando desligou, Osmar sentiu um peso sair do peito. Era um passo,
pequeno, mas na direção certa. No sábado, Carmen e Alberto chegaram pontualmente ao meio-dia. Osmar os recebeu na porta. Carmen o abraçou forte, chorando no ombro dele. Senti tanto sua falta, ela sussurrou. Eu também, desculpa por tudo. Alberto, sempre mais contido, apenas apertou sua mão. Mas havia lágrimas nos olhos do homem também. Cadê meu neto? Na sala, com Jacira. Jacira? É uma longa história. Vou explicar. Quando entraram na sala, Apolo estava no tapete, brincando com blocos coloridos. Ao ver os avós, não demonstrou reconhecimento imediato. Afinal, tinha apenas alguns meses na última vez que os vira. Mas Carmen não se importou. Ajoelhou-se no chão, lágrimas correndo livres. Meu Deus, ele está enorme. Olha o tamanho dele, Alberto. Apolo olhou para a avó com curiosidade. Depois esticou os bracinhos, aquele gesto universal de bebê querendo colo. Carmen o pegou como se estivesse segurando o bem mais precioso do mundo. Oi, meu amor. Oi, meu netinho lindo. A vovó sentiu tanta saudade. Apolo tocou o rosto dela, puxou o cabelo grisalho, e então deu aquele sorriso banguela que derretia qualquer um. Ele está tão parecido com ela, Alberto disse, a voz embargada. Os olhos, o sorriso. É Melissa em versão pequena. Osmar sentiu o aperto familiar no peito, mas dessa vez não era só dor. Era também gratidão por Apolo existir, por carregar parte de Melissa nele. Jacira apareceu da cozinha, secando as mãos no avental. O almoço está quase pronto. Prazer, eu sou Jacira. Carmen olhou para ela, depois para Osmar, curiosidade no rosto. Prazer, você é... É complicado, Osmar interrompeu. Mas resumindo, Jacira cuidou de Melissa nos últimos dias no hospital e agora está aqui nos ajudando com Apolo. A expressão de Carmen mudou instantaneamente. Você estava com minha filha quando ela... Quando foi o fim? Jacira assentiu emocionada. Estava. Segurei a mão dela. Não deixei que ficasse sozinha. Carmen largou Apolo no colo de Alberto e foi até Jacira. Abraçou-a forte. Obrigada. Obrigada por ter cuidado dela. Por ter estado lá quando eu não pude. As duas mulheres choraram juntas ali na sala. E Osmar percebeu que não era o único que carregava a culpa. Carmen também carregava. A culpa de não ter conseguido salvar a filha. De não ter estado presente nos últimos momentos. Mas Jacira estivera. E isso significava mais do que qualquer um poderia expressar. O almoço foi emocionante. Jacira preparara os pratos favoritos de Melissa. Lasanha de berinjela, salada com molho de mostarda e mel, e de sobremesa, pudim de leite. Ela me ensinou a fazer esse pudim, contou Carmen, servindo-se de uma generosa porção. Quando tinha 10 anos, insistiu em aprender a receita da bisavó dela. Ela me contou, disse Jacira, nas madrugadas. Falava muito sobre comida, sobre como cozinhar era um ato de amor na família dela. Alberto limpou a garganta emocionado. Nossa família sempre foi assim. Cada receita tem uma história, cada prato é uma memória. Quero que Apolo cresça sabendo disso, disse Osmar. Quero que ele conheça as histórias, as receitas, tudo. Carmen pegou a mão dele sobre a mesa. Então vamos ensinar juntos, se você deixar. Claro que deixo. Preciso que vocês façam parte da vida dele. Ativamente, não devo afastá-los mais. Depois do almoço foram para o jardim. Alberto carregava Apolo, mostrando as flores que Melissa plantara. Olha, Apolo, essas são jabuticabeiras. Sua mãe adorava jabuticaba. Comia até a boca ficar roxa. O bebê tentou agarrar uma fruta que pendia de um galho baixo. Ainda não, campeão, riu Alberto. Você é pequeno demais, mas daqui a uns anos vou te ensinar a subir nessa árvore. Como ensinei sua mãe. Osmar e Carmen observavam de longe. Ele está sendo um bom pai? Perguntou Carmen baixinho. Agora está, demorou, mas chegou lá. E você? Como está de verdade? Osmar pensou antes de responder. Melhor, não ótimo ainda. Mas melhor. Jacira tem ajudado muito, não só com Apolo, mas comigo também. Carmen olhou para Jacira, que brincava com Apolo no colo de Alberto. Ela parece especial. Você gosta dela? A pergunta pegou Osmar de surpresa. Ela faz parte da família agora. Claro que gosto. Não foi isso que perguntei. Osmar encarou a sogra. Carmen tinha aquele olhar penetrante, que sempre o desarmava. Não sei. Não pensei sobre isso dessa forma.
Deveria. Melissa ia querer que você fosse feliz, que vivesse, que amasse de novo. É cedo demais para pensar nisso. Talvez. Mas não é cedo demais para admitir que existe algo ali. Uma conexão. Osmar desviou o olhar, porque ela tinha razão. Havia algo entre ele e Jacira. Uma conexão que ia além do cuidado com Apolo. Uma intimidade que crescia a cada conversa, a cada momento compartilhado. Mas ele não estava pronto para nomear aquilo. Ainda não. À tarde, quando os avós foram embora, a casa ficou silenciosa novamente. Apolo dormia no quarto, exausto de tanta atenção. Osmar e Jacira arrumavam a cozinha juntos. Seus sogros são especiais, comentou ela, guardando os pratos. São. Senti falta deles. Não devia ter me afastado. Mas se reconectou agora. É o que importa. Graças a você. Jacira sorriu, mas não respondeu. Continuaram a arrumação em silêncio confortável, até que Osmar parou, encarando-a. Carmen me fez uma pergunta hoje. Que pergunta? Sobre nós. Jacira congelou, o pano de prato na mão. O que ela perguntou? Se eu gostava de você? De verdade. O silêncio que se seguiu era carregado. E o que você respondeu? Que não sabia, que não tinha pensado sobre isso. Jacira voltou a guardar os pratos, evitando o olhar dele. Faz sentido, é cedo. E você ainda está processando muita coisa. Mas não seria mentira dizer que não sinto nada. Ela parou novamente. Osmar, você entrou na minha vida no momento mais difícil. Trouxe luz quando tudo era escuridão. Me devolveu meu filho. Me devolveu vontade de viver, como eu não ia sentir nada. Gratidão é diferente de outra coisa, eu sei. E não estou dizendo que seja amor. Não sei o que é ainda. Mas é alguma coisa que acho que você sente também. Jacira finalmente o encarou. Havia lágrimas nos olhos dela. Não posso. Não podemos. Eu fiz uma promessa para Melissa, de cuidar de vocês. Se isso virar outra coisa, vou trair essa promessa. Como seria traição? Porque ela me confiou a família dela. Não me mandou aqui para tomar o lugar dela. Ninguém falou em tomar lugar. Melissa se foi, Jacira. E por mais que doa, a vida continua. Eu continuo. Apolo continua. E você? Você faz parte disso agora. Não sei se estou pronta para isso. Eu também não. Mas podemos descobrir juntos? Sem pressa. Sem pressão. Apenas vendo onde isso vai dar? Jacira limpou as lágrimas. Preciso pensar. Tudo bem. Pensa o quanto precisar. Não vou a lugar nenhum. Ela assentiu e saiu da cozinha. Osmar ficou ali sozinho, o coração acelerado. Não sabia se havia feito a coisa certa, mas pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo além de dor quando pensava no futuro. Sentiu esperança. Naquela noite, teve um sonho. Melissa estava no jardim, usando o vestido branco que usara no casamento, o cabelo solto ao vento, o sorriso que ele amava. Foi, ela disse, como se não tivesse se passado meses desde a última vez que conversaram. Oi, respondeu Osmar, sabendo que era sonho, mas não se importando. Estava demorando para você aparecer. Você está bem? Estou, e você? Melhor. Graças a Jacira, Melissa sorriu. Eu sabia que ela ia cuidar de vocês. Você planejou tudo isso? Não exatamente. Mas dei um empurrãozinho. Osmar riu. Mesmo em sonho, Melissa continuava sendo Melissa. Posso te perguntar uma coisa? Pode. Você se importaria se eu seguisse em frente? Se um dia eu amasse outra pessoa? Melissa se aproximou. Tocou o rosto dele com a mão. Ele sentiu o calor, mesmo sabendo que era impossível. Amor, eu quero que você seja feliz. Quero que Apolo tenha uma família completa. E se essa família incluir Jacira, não há ninguém que eu confiaria mais. Mas e você? Eu sempre estarei aqui, no coração de vocês. Nas memórias, nas histórias, mas não como um fantasma que impede vocês de viverem. Como uma lembrança boa, que aquece, não que queima. Osmar sentiu as lágrimas. Vou sentir sua falta para sempre. Eu sei, e está tudo bem. Mas não deixa a saudade te prender. Voe, amor, vive, por mim, por Apolo, por você. Ela se afastou, caminhando de costas para o fundo do jardim. Espera! Não posso. Mas te amo. Sempre vou amar. E estarei torcendo por vocês. Sempre. E desapareceu. Osmar acordou com lágrimas no rosto. Mas pela primeira vez, não eram lágrimas apenas de dor.
Eram de libertação. Na manhã seguinte, Osmar acordou com uma clareza que não sentia há meses. O sonho com Melissa, por mais que soubesse ser apenas sua mente processando emoções, trouxera uma paz estranha, como se ela realmente tivesse lhe dado permissão para seguir em frente. Desceu para a cozinha e encontrou Jacira preparando o café da manhã como sempre. Mas havia algo diferente nela, uma tensão nos ombros, uma forma de evitar o olhar dele. "Bom dia", disse ele suavemente. "Bom dia." A voz dela saiu formal, distante. Apolo estava no cadeirão batendo uma colher na bandeja. Quando viu o pai, imediatamente esticou os bracinhos. "Papá!" Osmar o pegou, beijando a testa do filho. "Bom dia, campeão." "Dormiu bem?" "Papá, papá." Apolo repetiu, achando graça da própria voz. Osmar sentou-se à mesa com o bebê no colo. Jacira serviu café para ele sem dizer nada. "Sobre ontem," ele começou. "Não precisa falar. Preciso. Porque não quero que fique estranho entre nós. Não quero que você se sinta pressionada ou desconfortável." Jacira finalmente o encarou. Havia marcas de cansaço ao redor dos olhos. Ela também não dormira bem. "Não estou desconfortável, estou confusa, porque o que você disse faz sentido, mas ao mesmo tempo parece errado. Por causa de Melissa? Por causa de tudo. Ela me fez prometer cuidar de vocês. Não me envolver emocionalmente de forma romântica. Ela não especificou isso. Não precisava. Era implícito." Osmar ajustou Apolo no colo. O bebê brincava com os botões da camisa dele, alheio à conversa pesada. "Tive um sonho com ela ontem à noite." Jacira levantou os olhos, surpresa. "Sério?" "Sim, e ela disse que queria que eu fosse feliz, que seguisse em frente, que não deixasse a saudade me prender." "Foi só um sonho, Osmar." Seu subconsciente processando. "Eu sei, mas mesmo assim," significou algo. "Me deu permissão para pensar em possibilidades sem me sentir culpado." Jacira se sentou à mesa, finalmente. Tomou um gole de café. "E se não der certo? E se tentarmos algo e arruinar tudo? Apolo precisa de estabilidade. Não pode perder mais ninguém importante na vida dele." "Não vai perder, porque não vamos deixar. Independente do que aconteça entre nós, você faz parte da vida dele agora. Isso não muda. Você não pode garantir isso." "Posso, porque sei quem você é. Sei que não abandonaria Apolo nunca. Assim como sei que não vou deixar você sair da nossa vida. Então o pior cenário possível é voltarmos a ser apenas amigos. E estaríamos bem com isso." Jacira ficou em silêncio, considerando. "Preciso de tempo para processar tudo isso, para entender o que estou sentindo." "Quanto tempo você precisar?" "Não vou a lugar nenhum." Ela sorriu tristemente. "Promete?" "Prometo." Os dias que se seguiram foram estranhos, não exatamente desconfortáveis, mas carregados de uma tensão nova. Uma consciência de cada olhar, cada toque acidental, cada momento compartilhado. Osmar tentava agir normalmente, continuava presente na rotina de Apolo. Brincava com o filho, ajudava nas tarefas da casa, mas notava cada detalhe sobre Jacira. A forma como ela prendia o cabelo quando estava concentrada, cozinhando. O som da risada dela quando Apolo fazia algo engraçado. A paciência infinita ao ensinar o bebê a segurar a colher sozinho, mesmo que a comida acabasse toda no chão. E quanto mais observava, mais tinha certeza. Não era só gratidão, era algo mais profundo. Uma semana depois da conversa, Carmen e Alberto voltaram para visitar. Dessa vez trouxeram malas. "Pensamos em passar o final de semana todo", explicou Carmen. "Se não for incômodo." "Claro que não", disse Osmar. "A casa é grande. Tem espaço de sobra." Jacira arrumou o segundo quarto de hóspedes para eles. Durante o jantar, Carmen não tirava os olhos do neto. "Ele está falando mais", observou. "Está dizendo papa claramente agora. E ontem disse algo que soou como au", contou Osmar. "Acho que está tentando imitar o cachorro do vizinho." "Melissa começou a falar cedo também", disse Alberto. Com 1 ano já dizia frases curtas. A menção ao nome dela já não trazia aquele silêncio pesado de antes. Aos poucos, estavam aprendendo a falar sobre Melissa sem que a dor fosse paralisante. "Carmen", disse Jacira durante a sobremesa, "você poderia me ensinar algumas receitas da família?" Queria que Apolo crescesse comendo os mesmos pratos que Melissa comia. Os olhos da avó brilharam. "Seria uma honra. Podemos começar amanhã, se quiser."
Adoraria. Osmar observava as duas mulheres conversando. Havia uma conexão genuína ali. Carmen claramente havia adotado Jacira como parte da família, e isso aquecia o coração dele. No sábado pela manhã, a cozinha virou um campo de batalha culinário. Carmen comandava as operações, enquanto Jacira anotava tudo em um caderno. A massa tem que descansar por pelo menos 1 hora, explicava Carmen, sovando a massa do pão de queijo. Senão fica dura. Melissa sempre esquecia esse passo quando era criança. Apolo estava no cadeirão brincando com pedaços de massa que Jacira lhe dera. Amassava tudo entre os dedinhos, rindo. Osmar e Alberto observavam de longe tomando café. Sua sogra parece feliz, comentou Alberto. Está, fazia tempo que não havia assim. É bom ter um propósito de novo. Depois que perdemos Melissa, foi como se a vida parasse. Mas Apolo nos deu razão para continuar. Sinto muito por ter afastado vocês. Alberto balançou a cabeça. Já conversamos sobre isso, está perdoado. O importante é que estamos aqui agora. Ficaram em silêncio por um momento, observando a cena na cozinha. Posso te fazer uma pergunta? Disse Alberto. Claro. Você gosta da Jacira? De forma romântica? Osmar quase engasgou com o café. Por que todo mundo está me perguntando isso? Alberto riu baixinho. Porque é óbvio. A forma como você olha para ela. Como sorri quando ela entra na sala. Como fica atento a cada palavra dela. Não é tão óbvio assim. É para quem conhece você há anos. E olha, não estou julgando. Acho que Melissa ia aprovar. Carmen disse a mesma coisa. Porque é verdade. Nossa filha não ia querer que você ficasse sozinho para sempre. Principalmente não com alguém tão especial quanto Jacira parece ser. Osmar olhou para Jacira, que agora ria de algo que Carmen dissera com farinha no nariz e as mãos sujas de massa. Estou com medo, admitiu. De quê? De estragar tudo, de não estar pronto, de Apolo se apegar a ela e depois algo dar errado. Medo é normal, mas não pode deixar que te paralise, senão nunca vai saber o que poderia ter sido. À tarde, quando Apolo dormia e Carmen e Alberto descansavam no quarto, Osmar encontrou Jacira no jardim. Ela regava as jabuticabeiras que Melissa plantara. Posso ajudar? Lhe ofereceu ele. Claro. Pegou a segunda mangueira e começou a regar as outras plantas. Trabalharam lado a lado em silêncio confortável. Está gostando de aprender as receitas? Perguntou Osmar. Muito. Carmen é incrível. Tem tanta história para contar. Cada prato tem uma memória associada. Melissa era assim também. Não cozinhava apenas comida, cozinhava memórias. Jacira sorriu. Vou ensinar Apolo a fazer o mesmo, quando crescer. Vai ser uma ótima mãe para ele. As palavras saíram antes que Osmar pudesse filtrá-las. Jacira parou de regar. Olhou para ele. Não sou mãe dele. Mas age como, e ele te vê como. Já disse Jaci ontem. Não ouviu? Ouvi. Achei que tinha imaginado. Não imaginou. Ele está te reconhecendo, formando vínculo e eu. Eu acho lindo isso. Jacira colocou a mangueira no chão. Sentou-se no banco de madeira sob a jabuticabeira. Tive medo disso, de criar vínculo forte demais, porque se um dia eu precisar ir embora, por que precisaria ir embora? Não sei. 1000 razões. Se você arrumar outra babá, se decidir que não precisa mais de mim, se eu te pedir em namoro e você aceitar. O silêncio foi ensurdecedor. Jacira o encarou, os olhos arregalados. O quê? Osmar sentou-se ao lado dela. Pegou a mão dela entre as suas. Sei que é cedo, sei que é complicado. Sei que tem 1000 razões para não tentarmos. Mas também sei que não consigo mais fingir que não sinto nada. Que você não é especial para mim. Que não imagino um futuro sem você. Osmar, não precisa responder agora, nem amanhã, nem semana que vem. Só preciso que saiba que estou aqui, esperando, pronto para quando você estiver pronta também. Jacira tinha lágrimas nos olhos. Ah, se eu nunca estiver pronta. Então continuarei sendo seu amigo. Continuarei sendo grato por você estar na vida do meu filho. E vou aceitar. Porque ter você de qualquer forma é melhor do que não ter. Ela limpou as lágrimas. Você não facilita as coisas, sabia? Não estou tentando facilitar. Estou tentando ser honesto.
Jacira olhou para o jardim, para as flores que Melissa plantara, para a casa que fora dela. Preciso te contar uma coisa. O quê? Quando Melissa me deu o colar e fez a promessa, ela disse mais uma coisa. Algo que não te contei. Osmar esperou. Ela disse, se um dia você se apaixonar por ele, não se culpe. Eu escolhi você justamente porque sabia que poderia confiar, em todos os sentidos. O coração de Osmar acelerou. Ela disse isso? Disse. Na época não entendi. Achei que era a febre falando, mas agora. Jacira o encarou. Agora acho que ela sabia, que estava nos preparando para isso. E o que você sente? Deixando Melissa de lado, deixando a promessa de lado, deixando tudo de lado. O que Jacira sente? Ela respirou fundo. Medo, muita esperança. E algo que pode ser amor, ou pode ser gratidão, ou pode ser as duas coisas misturadas. Não sei ainda. Podemos descobrir juntos? Devagar. Bem devagar. Sem machucar Apolo. Nunca. E se não der certo? Vamos lidar com isso se acontecer. Mas e se der certo? Jacira sorriu através das lágrimas. Então seria lindo. Osmar apertou a mão dela. Então vamos tentar. Ela hesitou. Olhou para a casa, para o quarto onde Apolo dormia, para o futuro incerto que se abria à frente, e então assentiu. Vamos, mas devagar. Bem devagar. E com muita conversa. Toda a conversa que você precisar. Ela se inclinou e apoiou a cabeça no ombro dele. Ficaram assim, sob a jabuticabeira, até o sol começar a se pôr. E pela primeira vez desde que Melissa partira, Osmar sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Quando voltaram para dentro, encontraram Carmen na sala com Apolo, que acabara de acordar da soneca. A avó olhou para os dois, para as mãos entrelaçadas, para os sorrisos discretos, e sorriu também. Não disse nada. Não precisava. Apenas entregou o neto a Jacira e sussurrou. Ela estaria feliz, muito feliz. Jacira abraçou Apolo forte, as lágrimas voltando. Espero que sim. Tenho certeza. Osmar observava a cena. Sua sogra abençoando aquela nova possibilidade, Jacira segurando seu filho com tanto amor, Apolo feliz e seguro nos braços dela. E soube que, mesmo com todas as incertezas, estavam no caminho certo. 2 meses depois, a vida havia encontrado um novo ritmo. Osmar e Jacira não tinham pressa. Não precisavam. Construíam algo sólido, tijolo por tijolo, conversa por conversa, momento compartilhado por momento compartilhado. Ainda não havia beijos. Não havia declarações dramáticas. Apenas mãos que se encontravam naturalmente. Olhares que duravam 1 segundo a mais. Sorrisos que diziam mais do que palavras. E Apolo crescia no centro disso tudo, cercado de amor. O aniversário de 1 ano chegou em uma manhã ensolarada de sábado. O jardim estava decorado com balões azuis e prateados, as cores que Melissa escolhera para o quarto do bebê. Havia uma mesa cheia de doces, salgados e o bolo em formato de lua crescente, uma homenagem ao colar que unia todas aquelas histórias. Carmen e Alberto chegaram cedo para ajudar. A irmã de Melissa, que morava em outro estado, também veio trazendo os sobrinhos. Alguns amigos próximos de Osmar compareceram, e Roberto, seu assistente fiel, apareceu com um presente enorme. Se não era para exagerar, disse Osmar olhando o embrulho do tamanho de Apolo. É o primeiro aniversário dele. Merece exagero. Apolo, vestindo uma roupinha de marinheiro que Carmen insistira em comprar, estava em êxtase com tanta gente. Engatinhava de um lado para o outro, explorando tudo, rindo sem parar. Ele está tão grande, comentou a tia emocionada. Parece que foi ontem que Melissa me ligou dizendo que estava grávida. O tempo voa, concordou Osmar, observando o filho. Durante a tarde, enquanto os convidados comiam e conversavam, Carmen reuniu todos para um brinde. Quero dizer algumas palavras, começou ela, a voz trêmula. Há 1 ano, recebemos a maior bênção e a maior dor ao mesmo tempo. Apolo nasceu e Melissa partiu, e por muito tempo achei que nunca conseguiríamos superar essa dor. As lágrimas corriam livres pelo rosto dela, mas olhando para este menino lindo,
tão cheio de vida, tão feliz. Vejo que Melissa não nos deixou sozinhos. Deixou um pedaço dela aqui. E deixou também pessoas especiais para cuidar dele. Ela olhou para Jacira. Obrigada. Por ter cumprido a promessa que fez para minha filha. Por ter trazido luz de volta para esta casa. Por amar meu neto como se fosse seu. Jacira limpava as lágrimas, incapaz de falar. Osmar, continuou Carmen, estou orgulhosa do homem que você se tornou novamente, do pai presente que escolheu ser. Melissa estaria muito orgulhosa também. Todos brindaram, riram, choraram. E Apolo, alheio à profundidade do momento, apenas ria e batia palminhas feliz por estar cercado de amor. Quando chegou a hora do bolo, Jacira colocou Apolo no cadeirão decorado. Todos cantaram parabéns. O bebê olhava fascinado para as velas, uma em formato de número 1. Faz um pedido, campeão, disse Osmar, ajudando-o a soprar. A chama vacilou e se apagou sob os sopros combinados. De pai e filho. O que você pediu? Brincou Roberto. Osmar olhou para Apolo. Depois para Jacira. Depois para todos ao redor. Acho que ele pediu exatamente o que já tem. Família. Quando Apolo mergulhou as mãozinhas no bolo, lambuzando-se completamente, todos riram e tiraram fotos. Eram os momentos que ficariam guardados para sempre. As memórias que ele não lembraria conscientemente, mas que estariam lá, moldando quem ele se tornaria. No final da tarde, quando os convidados já tinham ido embora e Apolo dormia exausto no quarto, Osmar e Jacira sentaram-se na varanda. O sol se punha, pintando o céu de laranja e rosa. Foi um dia lindo, disse Jacira. Foi perfeito. Melissa teria amado. Sim, teria. Ficaram em silêncio por um momento, apenas observando as cores mudando no céu. Posso te contar uma coisa? Disse Osmar. Sempre. Hoje pela manhã, quando acordei, foi a primeira vez que não senti aquele peso no peito. Aquela sensação de que algo estava faltando. Jacira olhou para ele. E o que sentiu? Gratidão por tudo. Por Apolo, por você, por ter sobrevivido ao pior e encontrado algo bom do outro lado. Melissa ia ficar feliz em saber disso. Acho que ela sabe. Osmar pegou a mão de Jacira. E acho que ela nos deu a bênção. Do jeito dela. Como assim? Osmar sorriu. Aquele sonho que tive. A conversa que ela teve com você no hospital. O colar. Tudo isso foi ela preparando o caminho para que a gente se encontrasse. Para que Apolo tivesse uma família completa de novo. Você realmente acredita nisso? Acredito, porque Melissa sempre foi assim. Planejava tudo, cuidava de todos. Mesmo no final, mesmo morrendo, ainda estava pensando em nós. Jacira limpou uma lágrima que insistia em cair. Ela era especial mesmo. Mas você também é. Jacira olhou para ele, o coração acelerado. Osmar, sei que estamos indo devagar. Sei que ainda estamos descobrindo isso tudo, mas preciso que você saiba uma coisa. O quê? Eu te amo. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Era apenas importante. Não precisa responder agora, apressou-se Osmar. Só precisava falar, porque carregar isso sem dizer estava me matando. Jacira sorriu através das lágrimas. Você é impossível, eu sei, e não sabe esperar. Também sei. E é tão genuíno que desarma. Isso é bom ou ruim? Ela riu. Aquela risada gostosa que ele adorava ouvir. É ótimo. E assustador, porque eu também te amo. E tenho medo do que isso significa. O coração de Osmar disparou. Você me ama? Sim. Acho que desde aquele dia que você foi até o quarto de Apolo e o pegou no colo pela primeira vez. Vi um homem quebrado se permitindo consertar. E me apaixonei por isso. Pela coragem, pela vulnerabilidade, por você. Osmar puxou-a para si, abraçou-a forte, sentindo o perfume suave, o calor, a realidade daquela mulher incrível em seus braços. Podemos tentar de verdade agora? Sem medo. Jacira se afastou apenas o suficiente para encará-lo, com um pouco de medo, mas tentando mesmo assim. Então posso te beijar? Ela sorriu. Estava esperando que perguntasse. O beijo foi suave, cuidadoso, carregado de promessas e possibilidades. Quando se afastaram, ambos tinham lágrimas nos olhos. Isso foi perfeito, completou Jacira.
Era exatamente a palavra que ia usar. Ficaram ali, abraçados, até as estrelas começarem a aparecer no céu. E Osmar soube, com absoluta certeza, que estavam exatamente onde deveriam estar. 6 meses depois, numa tarde de domingo, Osmar fez um churrasco na casa. Carmen e Alberto estavam lá como sempre. A irmã de Melissa visitava com os filhos. Roberto apareceu com a namorada nova. E alguns amigos completavam o grupo. Apolo, agora com 1 ano e meio, corria pelo jardim atrás de uma bola. Já falava várias palavras, e na papai, na Jaci, na vovó, bola, e sua favorita recente, au, imitando o cachorro que tinham acabado de adotar. Um Golden Retriever chamado Mel, em homenagem a Melissa. Ele está tão independente, comentou Carmen, observando o neto. Cresce rápido demais, concordou Osmar, virando a carne na churrasqueira. E vocês dois? Perguntou Alberto discretamente. Quando vai oficializar? Osmar olhou para Jacira, que brincava com Apolo e o cachorro no gramado. Em breve. Vai pedir em casamento? Estou pensando nisso. Não pensa muito. Mulher dessas não fica esperando para sempre. Osmar riu. Ela não está esperando. Está vivendo. Com a gente, feliz. Então oficialize. Dê a ela a segurança que merece. Osmar sabia que o sogro estava certo. Na verdade, o anel já estava comprado, guardado em uma gaveta do escritório, esperando o momento certo. Talvez fosse hoje. Depois do almoço, quando todos estavam espalhados pelo jardim conversando, Osmar chamou a atenção de todos. Pessoal, posso pedir 1 minuto? As conversas cessaram. Todos olharam para ele. Osmar estava nervoso. Mais nervoso do que estivera quando pediu Melissa em casamento anos atrás. Quero agradecer a presença de todos aqui, por fazerem parte da nossa vida, da vida do Apolo, e por terem nos apoiado nesses tempos difíceis. Carmen já estava chorando. Ela sempre sabia quando algo importante ia acontecer, e tem alguém em especial que preciso agradecer. Osmar caminhou até Jacira. Ela olhava para ele com curiosidade e um leve temor no olhar. Jacira, você entrou na minha vida no momento mais escuro. Trouxe luz quando eu não via saída. Me devolveu meu filho. Me devolveu a vontade de viver. E aos poucos me ensinou a amar de novo. As lágrimas dela já caíam. Não sei o que o futuro reserva, mas sei que quero você nele, todos os dias, como parceira, como mãe do Apolo, como minha esposa. Ele se ajoelhou, tirou a caixinha do bolso. O jardim ficou em silêncio absoluto. Apenas Apolo continuava brincando, alheio. Jacira Santos aceita se casar comigo? Ela cobriu a boca com as mãos. Soluçava. Eu não sei se... Respira. Não precisa responder agora se não estiver pronta. Mas saiba que estou aqui, esperando, porque não consigo imaginar minha vida sem você. Jacira olhou ao redor. Para Carmen, que acenava encorajadoramente. Para Alberto, que sorria. Para os amigos, todos emocionados. E então olhou para Apolo, que havia parado de brincar e observava a cena com curiosidade. Jaci! Chamou o menino correndo em direção a ela. Ela o pegou no colo, abraçando-o forte. O que você acha, Apolo? Devemos virar uma família de verdade? O bebê não entendia as palavras, mas sentiu a emoção. Abraçou-a forte, encostando a cabecinha no ombro dela. Aquele gesto, o mesmo que fazia desde bebê, quando encontrava conforto. Quando se sentia seguro. Quando estava em casa. Jacira olhou para Osmar ainda ajoelhado esperando. Sim, ela disse, a voz embargada. Sim, eu aceito. O jardim explodiu em aplausos e gritos de alegria. Osmar colocou o anel, uma lua crescente delicada e idêntica ao pingente do colar, no dedo dela, que a beijou ali na frente de todos, com Apolo espremido entre eles. Rindo sem entender por que os adultos choravam e riam ao mesmo tempo. Epílogo. 3 anos depois, Apolo, agora com 4 anos, corria pela casa com a irmãzinha de 2 anos atrás dele. Pega, Luna, pega! A menina, com o cabelo castanho igual ao da mãe e os olhos claros do pai, gargalhava tentando alcançar o irmão. Mel, o cachorro, corria junto, latindo animadamente. Jacira, agora Jacira Andrade, observava da cozinha enquanto preparava o jantar. Cuidado para não derrubar nada! E gritou, pode deixar, mãe! Respondeu Apolo. Mãe. A palavra ainda aquecia o coração dela toda vez que ouvia. Osmar entrou em casa cansado do trabalho. Papai! Os dois gritaram em uníssono, correndo para abraçá-lo. Ele pegou os dois no colo,
Luna em um braço, Apolo no outro, e girou fazendo-os gritar de alegria. Como foi o dia? Ótimo, disse Jacira, indo beijá-lo. As crianças não pararam um segundo. Apolo ensinou Luna a falar jabuticaba. Jabuticaba, a menina repetiu orgulhosa. Osmar riu. Bom trabalho, campeão. Durante o jantar, enquanto as crianças falavam ao mesmo tempo sobre o dia delas, Osmar e Jacira trocavam olhares. Aqueles olhares de cumplicidade, de gratidão, de amor construído dia após dia. Depois de colocar as crianças para dormir, saíram para a varanda. As jabuticabeiras que Melissa plantara estavam enormes agora, cheias de frutos. Amanhã podemos colher com as crianças, sugeriu Jacira. Apolo vai adorar, e Luna vai se lambuzar toda, como a mãe dela fazia. Osmar olhou para ela confuso. Você também se lambuza. Estava falando de Melissa. O nome dela não trazia mais dor, apenas saudade boa, do tipo que aquece e não queima. Ela ficaria feliz em ver tudo isso, disse Osmar. Apolo feliz. Luna existindo, nós. Acho que ela está vendo, de algum lugar. Você acredita nisso? Acredito, porque às vezes sinto como se ela estivesse aqui, nos pequenos detalhes, na teimosia de Apolo, no sorriso de Luna, no amor que construímos. Osmar abraçou-a por trás, apoiando o queixo no ombro dela. Obrigado. Pelo quê? Por ter cumprido a promessa, por ter cuidado de nós, por ter ficado. Jacira virou-se nos braços dele, tocou o rosto dele com carinho. Não tive escolha. Me apaixonei por vocês. Completamente. Melhor escolha que já fizemos. Confiar nisso, em nós. Eles se beijaram ali, sob as estrelas, sob a lua crescente que testemunhara tantas histórias. E Osmar soube com absoluta certeza que as câmeras secretas, que um dia instalara por medo e desconfiança, tinham capturado a verdade mais importante de todas, que amor verdadeiro não precisa ser vigiado, precisa apenas ser vivido. E eles estavam vivendo, plenamente, felizes, juntos. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like e comente de onde está assistindo. E lembre-se, às vezes Deus coloca pessoas especiais em nosso caminho justamente quando mais precisamos. A vida continua, e o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de florescer, mesmo em meio à dor.